pessoal, sejam bem-vindos então à nossa terceira aula. Nós vamos dar continuidade então, realizando nesta aula o select, tanto o select all, né, como para um select com detalhes, né, somente mostrar um registro em específico. Na última aula a gente montou então toda a nossa estrutura, deixamos tudo bem encaminhado, né? Isso nos dá a facilidade de agora somente ir complementando, né, o nosso código aqui com as demais funções. Então, o primeiro passo é nós irmos aqui no controller e aí nós vamos adicionar um select que seja para fazer um select all, né, para buscar todos os nossos registros, e um select que seja para mostrar quando a gente clicar, né, em um botão, por exemplo, lá no front-end, quando a gente fizer a nossa interface com React, quero ver os detalhes desse registro, eu clico e vejo somente os dados daquele registro. Então, vamos iniciar pelo select all. Eu dou uma vírgula aqui, e coloco novamente o async e vou definir o nome, né? Lembrando que esse nome aqui, insert, e o que eu vou definir agora, são nomes aleatórios, tá? O nome que tem que estar aqui para realizar a função, por exemplo, de insert, ou também de buscar os dados, tem que ser daí, no caso, por exemplo, aqui o create, tá? Esse aqui pode ser qualquer nome, que é um nome que a gente criou. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, o index, que vai ser onde vai mostrar na minha página inicial todos os dados. Beleza, coloco o rec e o res, né, a nossa requisição e a nossa resposta. Abro chaves aqui. E aí, nessa etapa, a gente vai utilizar também um recurso de paginação. Por que um recurso de paginação? Porque dessa forma a gente consegue limitar e dizer, por exemplo, quantos registros vão ser exibidos por página, né? Colocar somente a exibição da página 1, 2 e assim por diante. Então é bem bacana esse recurso também. Como é que a gente faz isso? Eu começo criando aqui uma const page e aí pego a query aqui da minha requisição, aqui, query. Por quê? Na minha requisição, eu tenho o body, né, que é o corpo da minha requisição. Eu tenho o params, que a gente já vai trabalhar com ele também, que é para saber o ID definido na rota, né, e outras informações. E eu tenho query, que são os parâmetros get, né? Pego o parâmetro page, que está no get, e posso definir, né, o valor default dela. Então, eu tenho essas possibilidades dentro da minha requisição. Depois disso, vou criar uma constante usuários, no qual eu vou realizar a chamada do await, né, que a gente está trabalhando com async, e também vou colocar o usuário ponto paginate, que aí a gente começa, né, a montar a nossa paginação dos dados. Abro parênteses aqui, coloco aqui uma passagem vazia, né, vírgula, page e limit. 2 pontos, 5, por exemplo. O que aconteceu aqui? O page vai ser o valor né, da nossa página, e aí pode ser um valor default lá da nossa página inicial. E aqui no limit eu coloco quanto que vai ser, qual é a quantidade que vai ser de dados, né, que vão ser exibidos na página. Então, nesse caso, estou colocando 5. Então, ele vai exibir 5 registros a cada página. Beleza. E aí, tudo isso usando, né, o recurso do paginate. Para a gente fechar, a gente coloca aqui um return no formato JSON, assim como fizemos anteriormente, usuários. Mesmo procedimento. Beleza. A nossa função index, né, que vai ser o nosso select all ali para nos mostrar, já está pronto. Falta o que agora? Falta a gente colocar um pequeno ponto ali no models, que é também dizer que a gente vai usar a paginação, né? Então, temos que vir aqui
no Models e adicionar depois do Mongoose o recurso do Mongoose Paginate, para que ele permita, né, que a gente possa trabalhar com a nossa paginação. Então, faço o require aqui e chamo a biblioteca, né, do Mongoose Paginate. Perfeito. Ponto e vírgula, fechou. E aqui embaixo eu adiciono o plugin para permitir a paginação desse modelo, antes do model aqui. Então, user esquema.plugin. Então, estou registrando um plugin para esse esquema, que é qual? A paginação do Mongoose, que é Mongoose Paginate, que foi exatamente, né, esse carinha aqui que a gente trouxe, ó. Paginação do Mongoose, então ele permite a gente trabalhar com paginação ali, né, no nosso Mongoose, e nós colocamos esse plugin nesse esquema aqui do usuário que a gente criou. E aqui no controller a gente faz o uso, né, dos recursos que tem da paginação, como a página e o número de registros máximos que a gente vai ter em cada página. Feito isso, falta qual parte? Falta a gente trabalhar com a rota. Então, o que falta na rota? Adicionar a chamada para o nosso select. Routes.get, já vou explicar o porquê, barra usuários, vírgula, usuário, controller, ponto, apareceu para nós o index, lembra na última aula a gente só tinha insert, já apareceu para nós o index. Fecha parênteses aqui, opa, ele já tinha fechado lá, vamos aqui e aqui, fechou. O que está acontecendo aqui, pessoal? Eu estou usando o mesmo caminho. Agora vocês podem estar se perguntando, está um pouco confusos. Ah, mas como é que eu vou estar na página barra sistema, barra usuários, e eu vou estar fazendo um post e um get? Não, na verdade você vai estar na página barra sistema, barra usuários. Se você estiver fazendo uma requisição HTTP post nesta página, qual que a rota vai ser escolhida? A do usuário controller insert, ou seja, se eu estiver na página barra usuários fazendo uma requisição HTTP post, significa que eu tenho que chamar o insert para fazer uma inclusão de dados, né? Registrar um novo conjunto de dados. Se eu estiver na página barra usuários usando o get, significa que eu estou realizando uma busca, uma impressão de todos os dados da nossa tabela usuários. Então, chamo o index, que vai pegar e vai imprimir para nós todos os dados que estão vindo, né, dessa requisição. Beleza. A princípio, acredito que não faltou nada. Vamos testar para ver se funcionou. Se eu vim aqui agora no meu navegador, lembram que a gente tinha o cannot get sistema usuários. Por que estava ocorrendo isso? Porque nós não tínhamos nenhum método get aqui, ó, cannot get, não tínhamos nenhum método implantado. A partir do momento que eu atualizar a página, ele vai entender que a gente está fazendo um get, vai escolher aqui essa rota e vai chamar para nós, no controller do usuário, o método index. Então, colocamos para rodar nosso sistema, lembrando, node index.js, vamos ver se não deu nenhum erro, princípio nenhum erro, somente aquele aviso. Vamos vir aqui e vamos atualizar a página. Olha só que bacana, mostrou todos os dados registrados no sistema. Esses dados foram registrados, né, na nossa última aula. E vejam só, eu tenho aqui 5 registros ao total, sendo que o limite é 5. Se eu vim aqui no Insomnia e colocar, então, novo, por exemplo, novo user,
colocar aqui 123. Vou colocar aqui Porto Alegre para mudar um pouquinho e vamos fazer o nosso seno. Olha só a diferença do que eu expliquei nas rotas. Mesmo caminho, né? Mesmo caminho, só que a rota ela vai ser ou post ou get. Por quê? Aqui eu estou com sistema / usuários. Ele vai ver que os dois têm / usuários aqui na rota. Só que aqui no navegador eu estou usando o get. Então ele vai escolher essa aqui. E aqui no Insônia eu estou usando o post. Então ele vai escolher esta daqui. Logo, essa aqui faz a inserção do registro. Deixa eu ver aqui o que ele deu de errado para mim. Porto Alegre, RS. Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui um outro. Deu. Fechou. E vamos colocar mais um outro aqui. Beleza, fechou. Fizemos o post, inserção. Vamos atualizar a página aqui, ó. Vejam, nós temos um total de 7. Só que o nosso limite que a gente tinha colocado aqui, ó, é 5 registros por página. Então, se eu colocar aqui interrogação page igual a 1, ele vai me mostrar a página 1, que é o registro 0, 1, 2, 3, 4. Né? Meus 5 primeiros registros que estão na página 1. E ele já mostra aqui para mim, ó, que eu tenho 2 páginas. Então, olha só, o nosso page aqui, ó, nosso page está aqui, ó, page 1. Nosso limite está aqui. Está aqui o nosso total e o número de páginas. Se eu passar para a página 2, o que ele vai fazer? Vai mostrar os registros, né? Os outros 2 registros, né? Do total de 7 que a gente tinha. Então, olha só, página 1 mostrou os 5 primeiros registros, página 2 mostrou os 2 últimos registros e assim por diante. A gente tem, então, o nosso select all. Agora, se eu quisesse mostrar somente esse aqui, ó, somente esse registro aqui, como é que eu faço isso? Super simples. Voltamos aqui para o nosso controller, podemos até aqui parar tudo. Vamos colocar vírgula e criamos uma novo método que é o async details. Poderia colocar detalhes, poderia aqui colocar início, inserir, enfim, poderia colocar o nome que desejar. Nosso rec, nosso res, const usuários igual a await. E aí a gente vai utilizar uma função chamada find by id. E vejam que a gente tem várias aqui, ó, find one, find by id and delete, find by id and update. Então a gente tem várias funções pré-definidas aqui que a gente pode utilizar. Para esse caso, a gente quer buscar um registro específico com base em seu ID. Então, usamos o find by id. E o que a gente tem que passar? Lembra que eu falei que aqui no início nós tínhamos, então, o nosso body, que tem o corpo da requisição, o nosso query, né, que são os parâmetros get, e também nós tínhamos o params, que passa o ID definido na rota. Então, se eu vim aqui e botar rec.params e aí especificar que eu estou passando o ID, ele vai pegar o ID que está sendo, né, passado, vai colocar aqui no método findById, que vai procurar por um registro que tenha esse ID. E onde é que está esse ID? Aqui, ó, usuários. Aqui, ó, todos os IDs dos meus 7 registros, ó, cada um tem o seu ID único. Beleza. Feito isso, falta o quê? O nosso retorno. Posso até copiar aqui, ó. Retorno. Salva. E falta a nossa rota. Routes.get
novamente, porque estamos realizando uma busca de dados, e passando um ID, barra usuários, barra 2 pontos ID, vírgula, usuários, ponto, details, ponto e vírgula. Olha só a diferença. Novamente, estarei na página barra usuários, só que nesse caso, barra o ID do registro que eu quero mostrar. E aqui dentro, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e mostrar todos os dados desse registro, igual ao que está acontecendo aqui, só que somente de um registro. Então, se eu vim aqui fazer barra usuários, barra, aqui ó, barra usuários, barra um ID aqui, escrever um ID qualquer, ele vai optar por essa rota, porque vai ser barra usuários, barra um ID, e ele vai chamar o details, que vai pegar e colocar aqui o ID passado e realizar a busca com o método findById. Beleza. Vamos colocar nosso sistema no ar, node index.js. Vamos ver se deu algum erro. Não, certinho. Beleza. Vamos vir aqui e atualizar a nossa página principal. Está rodando bonitinho. Quero que seja mostrado para mim esse aqui, o teste. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e passar o ID dele que eu quero que seja, do registro que eu quero que seja apresentado. Então, usuários, barra, o ID. Olha só que bacana, teste. Trouxe para nós somente o registro que a gente está querendo. Por quê? Porque eu vim aqui, passei barra usuários, barra ID. Ele entendeu que tem que ser essa rota, chamou o details. O details, agora que o ID passa a ser esse número aqui. Foi lá e buscou o registro com esse ID, achou, porque existe, né? E aí, trouxe para nós a impressão dos dados. Por exemplo, se eu deletar aqui, ó, como a gente não tem nenhum tratamento de erro, ele vai ficar aqui, vai carregando e vai dizer que não achou. Por quê? Porque não existe esse ID. Vou fazer um outro teste aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó, com a matrícula 53, barra o ID, tá aqui, ó, matrícula 53. Com isso, fechamos essa aula com o nosso select all, né, buscando todos os nossos registros de forma paginada, e também com o nosso details, né, mostrando em detalhes cada registro do nosso modelo de usuários.